Um milionário ficou chocado ao entrar em um restaurante de luxo e ver sua ex-noiva, a quem ele abandonara há 5 anos, acompanhada por gêmeos que se pareciam exatamente com ele. Antes de começarmos a história, nos diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história, pessoal. Lucas Ferreira, um jovem milionário e CEO, olhou para Ana, sua noiva, com olhos frios, tentando esconder o turbilhão interno que o consumia. Ele havia tomado uma decisão difícil, mas em sua visão, necessária. Isso não está funcionando, Ana. É melhor terminarmos por aqui, disse ele, incapaz de encará-la. Ana ficou atônita. O ar ao seu redor pareceu sumir e seu coração disparou erraticamente. Você está terminando comigo depois de tudo o que passamos? Me perguntou a voz trêmula, mas com um traço de indignação. Lucas deu um passo para trás, evitando seus olhos. Ele sabia que a decisão não vinha do coração, mas de pressões externas. Sua família nunca aceitara Ana, considerando-a inadequada para alguém de seu status. Ela é só uma garota comum, sem nome ou fortuna, diziam eles. Minha família tem razão, Ana. Somos de mundos diferentes. Isso nunca daria certo. As palavras ecoaram como uma sentença de morte em seu coração. Ana, que sempre se orgulhara de sua independência, agora se sentia vulnerável e traída. Ela sabia que Lucas estava apenas repetindo o que sua família havia incutido nele, mas isso não tornava a dor menos real. Você está deixando sua família decidir sua vida? E avançou ela, os olhos marejados fixos nos dele. Eu achava que você era mais forte que isso. Lucas permaneceu em silêncio, incapaz de responder. Ana respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Sabia que era inútil implorar ou tentar convencê-lo. A decisão já estava tomada. Tudo bem? Se você acha que isso é o melhor, vá em frente, disse ela em voz quase inaudível. Lucas a olhou uma última vez antes de sair. Cada passo parecia um adeus definitivo. Quando a porta se fechou, Ana desabou no sofá, deixando as lágrimas caírem livremente. Seu apartamento modesto, outrora aconchegante, agora parecia pequeno e sufocante. Ela olhou para o anel de noivado no dedo e, com um gesto decisivo, o removeu. Mais tarde naquela noite, enquanto olhava fixamente para o teto, o telefone de Ana vibrou ao seu lado. Era uma ligação inesperada. Seus pais, com quem não falava há anos. Ana, precisamos conversar. Venha para casa, disse a voz firme de seu pai. Ana hesitou, mas algo na urgência do tom a fez reconsiderar. Talvez fosse hora de enfrentar seu passado e, quem sabe, encontrar um novo rumo para sua vida. Quando Ana chegou à casa de seus pais, parou por alguns minutos antes de entrar, respirando fundo. A grande porta foi aberta por um mordomo, que a cumprimentou com um leve aceno. A familiaridade do lugar trouxe memórias, mas ela permaneceu resoluta. Era hora de enfrentar sua família e descobrir o motivo daquela convocação repentina. No salão principal, seus pais a esperavam. Seu pai, Carlos Oliveira, sentava-se em uma poltrona de couro, expressão séria, enquanto sua mãe, Maria, mantinha uma postura elegante e composta ao lado dele. Ana, fico feliz que tenha vindo, disse Carlos, quebrando o silêncio. Achei que deixei claro que não voltaria, respondeu ela, cruzando os braços. Maria se levantou e se aproximou da filha, os olhos brilhando com uma mistura de alívio e preocupação. Sabemos que cometemos erros no passado, querida, mas precisamos de você agora, disse a voz gentil, mas inconfundivelmente urgente. Ana ergueu uma sobrancelha cética. Desde quando seus pais precisavam dela? Eles sempre foram os pilares inabaláveis do Império Oliveira, gerenciando uma vasta rede de empresas com mão de ferro. Precisam de mim para quê? Me perguntou, o ceticismo evidente. Carlos se ajeitou na poltrona e respirou fundo antes de responder. Quero que você assuma a presidência da holding. O choque piscou nos olhos de Ana. Ela passara anos tentando escapar do peso do nome Oliveira e agora pediam que ela entrasse no coração de tudo. Por que eu? Vocês sempre disseram que eu não servia para os negócios, retrucou, a voz carregada de ressentimento. Porque você é a única que pode fazer isso agora.
respondeu Carlos grave. Estou ficando velho, Ana. E sua mãe e eu sabemos que não podemos confiar em mais ninguém com essa responsabilidade. Ana hesitou. A ideia de assumir um papel tão significativo e voltar ao mundo corporativo a inquietava, mas algo dentro dela sussurrava que talvez fosse hora de parar de fugir. E se eu disser que não quero? Desafiou cruzando os braços. Então continuaremos pedindo até você reconsiderar, disse Maria com um leve sorriso. Mas sabemos que você não nos decepcionará. O silêncio pairou por alguns instantes. Ana sabia que a decisão não seria fácil, mas uma parte dela, ainda ferida pelo rompimento com Lucas e as pressões que sofrera, queria provar que era capaz de muito mais do que ele e sua família jamais imaginaram. Muito bem. Mas faremos isso do meu jeito, declarou com firmeza. Carlos sorriu pela primeira vez desde sua chegada. Ele sabia que uma vez que Ana decidisse, ninguém poderia mudá-la. Nos dias seguintes, Ana mergulhou nos negócios da holding, números, relatórios, reuniões intermináveis. Tudo a lembrava de quão intenso o mundo corporativo podia ser, mas também de quão desafiador e recompensador. Ela sentia que estava recuperando o controle de sua vida, construindo uma nova versão de si mesma. Anos após o rompimento com Lucas, a vida de Ana Oliveira mudara drasticamente. Agora, como presidente da Holding Oliveira, comandava um vasto império com confiança e autoridade. Mas naquela noite, tudo o que queria era um jantar tranquilo com seus gêmeos de 5 anos, Pedro e Laura, em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Ana entrou de mãos dadas com as crianças, atraindo olhares curiosos. Vestida com um elegante vestido preto, exalava confiança. Pedro e Laura, por outro lado, transbordavam a energia típica de crianças, observando tudo com curiosidade. Com seus sorrisos inocentes e traços marcantes, era impossível ignorar o quanto se pareciam com Lucas, especialmente Pedro, que era a cara dele. Eles se sentaram à mesa perto da janela, onde Pedro e Laura começaram a fazer perguntas sobre a vista da cidade. Ana respondia com paciência, grata por aqueles momentos de paz com seus filhos. No entanto, o destino parecia ter outros planos para a noite. Enquanto Ana tomava um gole de vinho, a porta do restaurante se abriu e Lucas Ferreira entrou com 2 investidores. Ele ainda carregava a mesma presença imponente, vestido com um terno sob medida, expressão afiada e focada. Ana congelou por um momento ao vê-lo, mas rapidamente recuperou a compostura, determinada a não deixar sua presença perturbar sua tranquilidade. Lucas não a notou de imediato, absorto em sua reunião de negócios, até que o garçom o guiou para uma mesa próxima. Foi então que ele a viu. Ana, elegantemente sentada com uma taça de vinho na mão, acompanhada por gêmeos que se pareciam impressionantemente com ele. O choque foi instantâneo. Por um momento, Lucas ficou paralisado. Seus olhos se alternaram entre Ana e as crianças ao lado dela, e ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Ana notou a surpresa e confusão no rosto de Lucas, mas manteve a pose. Calmamente, pegou sua taça de vinho e tomou um gole, ignorando deliberadamente sua presença. Lucas, incapaz de desviar o olhar, sentiu um redemoinho de emoções o consumindo. Memórias do rompimento, da frieza com que a deixara e das palavras duras que dissera voltaram à tona. Agora, vendo-a ali, linda, composta e com gêmeos que carregavam traços tão evidentes dele, aquelas memórias o assombravam. Ele não conseguia se concentrar na conversa com os investidores. Sua curiosidade e inquietação cresciam a cada segundo. Quem eram aquelas crianças? Poderiam ser seus filhos? O pensamento o perturbava, mas fazia sentido. Ana continuou ignorando Lucas, concentrando-se em Pedro e Laura, que tagarelavam sobre o piano ao fundo. Ainda assim, ela podia sentir o olhar dele queimando em sua direção, e isso lhe dava uma sensação de controle. Era exatamente como ela queria. Após vários minutos longos, Lucas não aguentou mais. Desculpou-se dos investidores e caminhou até a mesa de Ana, tentando recuperar a compostura antes de falar. Ana, ela ergueu o olhar, fingindo surpresa ao vê-lo.
Lucas, que coincidência inesperada. Coincidência? Ergueu ele uma sobrancelha, lançando um breve olhar para Pedro e Laura, que agora observavam o estranho com curiosidade. Você está bem? Muito bem, obrigada. E você? Manteve o tom educado, mas havia um toque de ironia em suas palavras. Lucas hesitou. Sabia que não era o momento certo para perguntas diretas, mas não pôde se conter. Olhou para as crianças novamente e sua voz saiu mais suave do que pretendia. Quem são eles? Ana se inclinou ligeiramente para a frente, travando os olhos nos dele. Eles são Pedro e Laura, meus filhos. Lucas sentiu aquelas palavras o atingirem como um soco no estômago. Olhou para Pedro e Laura novamente, que agora mordiscavam pães, alheios ao peso da conversa. Seus filhos, repetiu incrédulo. Sim, meus filhos, afirmou Ana com firmeza. A mente de Lucas disparou. As crianças tinham 5 anos, exatamente o tempo desde que ele e Ana haviam terminado. As datas batiam, e a semelhança física, especialmente com Pedro, era inegável. Começou ele, mas Ana o interrompeu. Não aqui, Lucas. Este não é o lugar para esse tipo de conversa. Ele respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções dentro de si. Ana tinha razão. O restaurante não era o lugar para confrontos ou perguntas difíceis. Precisamos conversar, disse, a voz mais calma agora, mas ainda urgente. Talvez, respondeu Ana, erguendo o queixo ligeiramente. Mas nas minhas condições, não nas suas. Lucas sabia que não tinha escolha. Ana estava claramente no controle, e ele não podia forçar nada ali. Tudo bem, estarei esperando, disse antes de se afastar, voltando à sua mesa, embora seus pensamentos fossem consumidos pela revelação que acabara de receber. Enquanto isso, Ana observava Lucas pelo canto do olho. Sabia que o encontro o desestabilizara. Embora tivesse antecipado esse momento por anos, agora que chegara, sentia-se estranhamente calma. Pedro e Laura, alheios à tensão no ar, pegaram a mão de Ana e sorriram. Mamãe, posso tocar no piano? Perguntou Laura. Ana sorriu de volta, afagando o cabelo dela. Claro, meu amor. Enquanto as crianças corriam para o piano, Ana respirou fundo. A batalha com Lucas estava apenas começando, mas ela estava pronta para enfrentar o que viesse. Lucas Ferreira não conseguiu dormir aquela noite. As palavras de Ana ecoavam em sua mente e a imagem de Pedro e Laura, tão parecidos com ele, não o deixava em paz. A suspeita de que as crianças pudessem ser seus filhos o consumia. Sabia que precisava agir, mas a abordagem devia ser cautelosa. Ana não era mais a jovem simples que ele achava conhecer. Agora era uma poderosa empresária, e Lucas precisava ter certeza antes de confrontá-la novamente. Na manhã seguinte, Lucas reuniu sua equipe de confiança. Preciso de informações detalhadas sobre Ana Oliveira, declarou, o tom não deixando espaço para perguntas. Quero saber tudo o que aconteceu com ela nos últimos 5 anos. Seus assistentes se puseram a trabalhar rapidamente e, em poucas horas, relatórios começaram a chegar. Lucas examinou os documentos com cuidado. Cada página revelava uma nova faceta da vida de Ana. Não só ela assumira a presidência da Holding Oliveira, mas liderara expansões impressionantes de negócios. Sob sua liderança, a empresa florescera, solidificando sua posição como uma das maiores do país. Entre os relatórios, algo chamou sua atenção. Registros médicos e de viagens. Nos meses seguintes ao rompimento, Ana visitara secretamente uma clínica particular. Lucas franziu a testa, intrigado, e ordenou que sua equipe investigasse mais fundo. No início da tarde, um de seus assistentes retornou com informações adicionais. Senhor Ferreira, parece que Ana visitou a clínica para cuidados pré-natais. As datas coincidem com o período em que vocês ainda estavam juntos, relatou o assistente, entregando mais documentos. Lucas sentiu o peso da confirmação. Fechou os olhos por um momento, tentando processar tudo. Pedro e Laura não eram só parecidos com ele. Tudo apontava para que fossem seus filhos.
Determinado a não perder mais tempo, Lucas decidiu visitar a clínica em busca de respostas adicionais. Usando sua influência, obteve acesso aos registros médicos de Ana. A confirmação final veio na forma de um teste de DNA anexado ao arquivo. O resultado era inegável. Pedro e Laura Oliveira eram seus filhos biológicos. O choque inicial deu lugar a uma onda de culpa e arrependimento. Lucas recordou o dia em que terminara com Ana, como a julgara por levar uma vida simples e ceder à pressão de sua família. Percebeu que, ao se submeter à manipulação deles, não só perdera Ana, mas também os primeiros anos da vida de seus filhos. Mas o que mais o perturbava era a pergunta: por que Ana nunca lhe contara a verdade? Determinado a confrontá-la, Lucas ligou para sua secretária e agendou uma reunião urgente com Ana, sob o pretexto de discutir negócios. Quando chegou à sala de reuniões da Holding Oliveira, foi recebido pela própria Ana, que parecia já saber o motivo da visita. Lucas não esperava vê-lo de novo tão cedo, disse ela, o tom composto. Precisamos conversar, e você sabe que não é sobre negócios, disse ele diretamente. Ana permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de gesticular para que ele se sentasse. Fechou a porta, cruzou os braços e esperou que ele começasse. Pedro e Laura são meus filhos, não são? Perguntou Lucas, indo direto ao ponto. Ana não demonstrou surpresa. Ela já antecipara que ele descobriria a verdade mais cedo ou mais tarde. Sim, são, respondeu com firmeza. A confirmação, embora esperada, atingiu Lucas como um soco no estômago. Sentiu a respiração falhar por um momento, mas rapidamente se recompôs. Por que não me contou? Eu tinha o direito de saber. Tinha, retrucou ela com uma risada amarga. Depois da forma como você me deixou, depois de me abandonar porque sua preciosa família decidiu que eu não era boa o suficiente para você? Lucas abriu a boca para responder, mas as palavras travaram na garganta. Sabia que Ana tinha razão. Eu fiz o que achei certo na época, admitiu baixando o olhar. Mas eu estava errado. Ana respirou fundo, tentando conter as emoções. Eu escolhi criar Pedro e Laura sozinha, porque sabia que, se dependesse de você ou de sua família, eles se tornariam apenas mais peões no jogo deles. Não ia deixar isso acontecer com meus filhos. Lucas sentiu o peso de suas palavras. Nunca considerara como a influência de sua família poderia ter levado Ana a mantê-lo afastado. Quero fazer parte da vida deles, disse, a voz resoluta. Quero compensar o tempo perdido. Ana o estudou por um momento, procurando sinceridade em seus olhos. Fazer parte da vida de Pedro e Laura não é tão simples, Lucas. Você terá que provar que mudou, que não é mais o homem fraco que se deixou manipular. E eu vou provar, prometeu ele. Ana sabia que essa era apenas a primeira de muitas conversas difíceis que teriam. Embora estivesse disposta a dar a Lucas uma chance de se redimir, estava igualmente determinada a proteger Pedro e Laura de qualquer influência negativa. Após a revelação, Lucas passou a maior parte da noite sozinho em seu escritório, perdido em pensamentos. A confirmação de que Pedro e Laura eram seus filhos ainda o assombrava, mas o que mais o perturbava era a frieza de Ana. Embora entendesse o motivo de seu ressentimento, sabia que reconquistar sua confiança seria uma tarefa desafiadora. Na manhã seguinte, Lucas decidiu dar o primeiro passo para construir uma conexão com as crianças. Ligou para Ana, mas a chamada foi direto para o correio de voz. Tentou novamente, com o mesmo resultado. Não seria fácil. Determinado a não desistir, enviou uma mensagem curta, mas direta. Quero ver Pedro e Laura. Diga quando e onde. Ana leu a mensagem enquanto tomava café em sua varanda. Sabia que Lucas não recuaria. No fundo, também entendia que mais cedo ou mais tarde teria que deixá-lo conhecer seus filhos. Suspirando, respondeu:
Amanhã, às 14, no Central Park. Venha sozinho. No dia seguinte, Lucas chegou ao parque alguns minutos adiantado. Vestia roupas casuais, uma visão rara para ele, mas queria causar uma boa impressão. De longe, viu Ana sentada em um banco, enquanto Pedro e Laura brincavam na grama próxima. O coração de Lucas acelerou ao observá-los, e pela primeira vez permitiu-se imaginar como sua vida poderia ter sido se soubesse da existência dos filhos desde o início. Você está atrasado, disse Ana ao se aproximar, embora soubesse que não era verdade. Cheguei cedo, mas não quis interromper, respondeu ele, tentando manter o tom leve. Ana o olhou por um momento, como se avaliasse sua sinceridade antes de chamar. Pedro, Laura, venham cá, queridos. As crianças correram para a mãe, os rostos radiantes com sorrisos inocentes. Pararam ao lado de Ana, de mãos dadas, e olharam para Lucas com curiosidade. Este é Lucas, disse Ana calmamente. Ele quer conhecê-los. Pedro franziu a testa por um momento antes de dar um sorriso tímido, enquanto Laura acenou animada. Oi, Lucas. Lucas se agachou ao nível das crianças, sentindo uma onda de emoção ao ouvir suas vozes pela primeira vez. Oi, Pedro. Oi, Laura. Prazer em conhecê-los. As crianças riram baixinho, claramente mais interessadas em voltar a brincar. Quer brincar com a gente? Perguntou Pedro, erguendo uma bola colorida. Lucas sorriu. Claro, vamos brincar. Enquanto brincavam, Ana observava de longe, as emoções conflituosas. Ver Lucas com Pedro e Laura parecia estranho, mas não podia negar que havia algo natural na conexão deles. As crianças pareciam à vontade, e pela primeira vez, Lucas parecia menos rígido, quase humano. Após uma hora, Pedro e Laura voltaram correndo para Ana, cansados, mas felizes. Mamãe, ele é bom em jogar bola, exclamou Laura animada. Ana sorriu e bagunçou o cabelo dela. Fico feliz que se divertiram, queridos. Lucas se aproximou, respirando fundo. Sabia que o momento não duraria para sempre, mas havia algo importante que precisava dizer. Ana, obrigado por me deixar conhecê-los. Isso significa mais para mim do que você imagina. Ela o olhou, a expressão séria. Lucas, deixe-me deixar uma coisa clara. Só porque os deixei ver você hoje, não significa que tudo está resolvido. Você ainda tem muito a provar. Eu sei, disse ele com firmeza. E estou disposto a fazer o que for preciso. Espero que sim, porque não tolerarei promessas vazias, respondeu ela, antes de pegar as mãos das crianças. Vamos, queridos, hora de ir para casa. Enquanto Lucas observava Ana e as crianças se afastarem, sentiu uma mistura de esperança e determinação. Sabia que o caminho à frente seria longo, mas estava resolvido a reconquistar não só Ana, mas também seu direito de ser pai de Pedro e Laura. Após o encontro no parque, Lucas não parava de pensar em Pedro, Laura e Ana. A sensação de ter perdido anos cruciais da vida de seus filhos o consumia, e ele sabia que precisava entender o que acontecera durante o tempo em que estiveram separados. Determinado a preencher as lacunas, contratou um investigador particular para mergulhar nos anos em que Ana desaparecera de sua vida. 2 dias depois, o investigador entregou um relatório detalhado, cheio de informações que deixaram Lucas intrigado e, por vezes, atônito. Ana enfrentara desafios significativos, especialmente ao escolher criar Pedro e Laura sozinha. O relatório revelava visitas frequentes a clínicas médicas durante a gravidez e hospitais pediátricos nos primeiros anos das crianças. Pedro e Laura aparentemente sofreram complicações respiratórias logo após o nascimento, mas Ana, com resiliência, superara tudo sem buscar qualquer apoio. Lucas não pôde deixar de se culpar. Enquanto ele vivia confortavelmente em sua bolha corporativa, Ana enfrentara as dificuldades da maternidade sozinha. Mais do que nunca, sentia a necessidade de consertar as coisas.
Na manhã seguinte, Lucas chegou ao prédio da Holding Oliveira sem aviso. Sabia que Ana o receberia com cautela, mas não podia mais adiar a conversa. Ao entrar na área de recepção, foi recebido por olhares cansados dos funcionários, que claramente o reconheceram. Senhor Ferreira, a senhora Oliveira está em reunião, informou a recepcionista nervosa. Diga que estou aqui, respondeu ele com firmeza. Alguns minutos depois, a porta do escritório de Ana se abriu. Ela estava tão elegante quanto sempre, mas sua expressão mostrava irritação. Lucas, o que você quer? Lhe perguntou cruzando os braços. Ele entrou no escritório sem ser convidado e fechou a porta atrás de si. Quero entender o que realmente aconteceu, Ana. Li os relatórios, sei o que você passou e sei que fui um covarde por ter ido embora naquele dia. Mas preciso ouvir de você, não de documentos. Ana suspirou, claramente irritada, mas gesticulou para que ele se sentasse. Após alguns momentos de silêncio, começou. Quando você me deixou, Lucas, minha prioridade foi proteger Pedro e Laura. Sabia que sua família tentaria controlá-los se soubesse da existência deles. Não queria que se tornassem peões nos jogos de poder deles. Fez uma pausa, olhando pela janela antes de continuar. Decidi ir sozinha porque era o melhor para eles. Meu pai tentou me convencer a contar tudo para você, mas eu não confiava que você pudesse se impor à sua família por nós. E, honestamente, não queria depender de alguém que me abandonou tão facilmente. Suas palavras cortaram fundo, mas Lucas sabia que merecia cada uma delas. Você tem razão, eu fui fraco, admitiu a voz baixa. Mas as coisas mudaram, Ana. Eu mudei. E quero estar lá, não só como pai, mas para apoiar vocês de verdade. Ana o estudou, avaliando sua sinceridade. Apesar de toda a dor, podia ver que algo em Lucas havia mudado. Mas confiar nele novamente era outra questão. Palavras são fáceis, Lucas. Não arriscarei o bem-estar de Pedro e Laura por promessas vazias. Se quiser fazer parte da vida deles, terá que provar não só para mim, mas para eles. E eu vou, disse ele com firmeza. Ana se recostou na cadeira pensativa. Havia algo em sua expressão que Lucas não conseguia decifrar. Pedro e Laura são crianças brilhantes, mas sensíveis, disse ela. Se você entrar na vida deles e depois sair, isso pode destruí-los. Não deixarei isso acontecer. Lucas assentiu. Entendo. E lhe dou minha palavra. Não vou a lugar nenhum. Um silêncio pesado pairou entre eles antes de Ana mudar o rumo da conversa. Há algo que você precisa saber, disse hesitante. Depois que você foi embora, minha mãe tentou intervir. Achou que deveria contar para sua família sobre Pedro e Laura. Eu a impedi. Não sei se eles sabem, mas se souberem, isso pode complicar tudo ainda mais. Lucas franziu a testa. A ideia de que sua família pudesse saber dos gêmeos e nada ter feito o perturbava. Mas ele também sabia o quão manipuladores eles podiam ser. O que quer que saibam, não importa. Vou proteger Pedro e Laura de qualquer influência que tentem exercer, assegurou ele. Ana ainda parecia cética, mas havia algo nos olhos de Lucas que a fez acreditar que ele estava sendo honesto. Espero que cumpra essa promessa, Lucas, porque senão não terei piedade, disse friamente. Lucas assentiu, levantando-se da cadeira. Você vai ver que falo sério, Ana. Ele saiu do escritório com um senso renovado de propósito. As palavras de Ana ecoavam em sua mente e sabia que, para reconquistar sua confiança e seu lugar na vida de Pedro e Laura, teria que enfrentar seu passado e provar que estava pronto para ser o pai e parceiro que mereciam. Após sair do escritório de Ana, Lucas sabia que não podia perder tempo. Conquistar sua confiança era só parte do desafio. Mais importante, precisava construir uma conexão com Pedro e Laura. Estava claro que as crianças eram curiosas, mas cautelosas com estranhos, o que significava que cada interação teria que ser cuidadosamente planejada. No dia seguinte, Lucas contatou Ana novamente, sugerindo um passeio mais relaxado, onde pudesse passar mais tempo com seus filhos. Após alguma hesitação, ela concordou, mas deixou claro que isso não significava que ele teria um papel permanente na vida deles.
Amanhã, às 10 horas, no zoológico, disse Ana. Pedro e Laura adoram animais e é um lugar onde se sentem à vontade. Lucas concordou sem hesitar. Sabia que cada momento era uma oportunidade para fortalecer o laço com seus filhos. Na manhã seguinte, Lucas chegou ao zoológico pontualmente. Vestia roupas casuais e carregava um boné para se proteger do sol. Uma visão incomum para alguém acostumado às salas de reunião. Quando avistou Ana, Pedro e Laura na entrada, sentiu uma mistura de nervosismo e esperança. As crianças estavam animadas, segurando um aplicativo de zoológico e tagarelando sem parar sobre os animais que queriam ver. Ao vê-lo se aproximar, Pedro acenou timidamente, mas com um sorriso genuíno, enquanto Laura pulava de empolgação. "Você veio?" lhe disse Pedro entusiasticamente. "Claro que sim", respondeu Lucas, ajoelhando-se ao nível das crianças. "Não perderia a chance de ver todos esses animais com vocês." Ana observava a interação de longe, permanecendo vigilante. Por mais que quisesse que Pedro e Laura tivessem uma relação positiva com Lucas, a cautela ainda era sua maior aliada. O trio começou o passeio pelos habitats de grandes felinos. Pedro e Laura ficaram fascinados pelos leões e tigres, e Lucas aproveitou cada oportunidade para interagir, compartilhando fatos interessantes sobre os animais. Gradualmente, a tensão se dissipou e as crianças começaram a se sentir mais à vontade. "Olha aquele leão. Ele parece mesmo o rei da selva, né, Lucas?" me perguntou Laura, os olhos brilhando. "Exato, Laura. Chamam os leões de reis da selva porque são fortes e corajosos", respondeu ele sorrindo. Pedro correu para a área seguinte, onde estavam os elefantes, e Lucas e Ana os seguiram em um ritmo tranquilo. "É incrível, Ana", disse Lucas sinceramente. "Obrigado por me deixar passar esse tempo com eles. Significam tudo para mim. Entendo mais do que nunca a responsabilidade que vem com isso", assegurou ele. Após horas explorando o zoológico, pararam em uma área de piquenique. Ana trouxera lanches para as crianças, e Lucas aproveitou para se sentar ao lado delas. "Qual foi o animal favorito de vocês até agora?" Anne perguntou, tentando iniciar uma conversa mais pessoal. "Os tigres. São tão rápidos e fortes. Quero ser como eles quando crescer", disse Pedro rindo. "E você vai ser, tenho certeza", disse Lucas brincando, bagunçando o cabelo do menino. Enquanto as crianças comiam, Ana observava a interação com cuidado. Lucas estava se esforçando, mas ainda havia um longo caminho pela frente. Ainda assim, algo em seu comportamento parecia genuíno, fazendo-a se perguntar se ele realmente mudara. Após terminarem os lanches, Pedro e Laura insistiram em ver os pinguins antes de irem embora. Lucas pegou as mãos deles e os três caminharam juntos para o habitat gelado. Ana os seguia de perto, observando como as crianças agora falavam com Lucas, como se o conhecessem há anos. "Os pinguins são tão engraçados!" Ida exclamou Laura, rindo ao vê-los deslizarem no gelo. Lucas riu junto, sentindo-se mais conectado a seus filhos a cada momento. No final da visita, Ana chamou as crianças de lado, preparando-se para se despedir de Lucas. "Foi divertido, mamãe." "Lucas sabe muito sobre animais", disse Pedro animado. Ana assentiu, o olhar se voltando para Lucas. "Foi um bom dia, mas como eu disse antes, isso é só o começo." Lucas sorriu, sentindo uma pequena vitória. "Eu sei, Ana, e continuarei provando que estou aqui para ficar." Antes de se separarem, Laura inesperadamente abraçou Lucas. "Até logo, Lucas. Espero que volte para ver mais animais com a gente." Lucas ficou surpreso, mas retribuiu o abraço gentilmente, comovido pela espontaneidade da menina. "Com certeza voltarei, Laura, prometo." De volta ao carro, Lucas se sentiu mais determinado do que nunca. Sabia que construir uma relação com Pedro e Laura e reconquistar a confiança de Ana levaria tempo, mas o dia no zoológico fora um passo importante. Os dias seguintes à visita ao zoológico foram calmos, mas Lucas sabia que a paz não duraria. Enquanto trabalhava para fortalecer o laço com Pedro e Laura e reconstruir a confiança de Ana,
algo inesperado surgiu para complicar as coisas. Uma chegada do passado retornara. Diego Costa, um antigo pretendente de Ana e um dos concorrentes diretos de Lucas nos negócios, estava de volta à cidade. Anos antes, Diego tentara conquistar o coração de Ana, mas ela o rejeitara sem hesitação. Essa rejeição alimentara um ressentimento silencioso e agora ele via uma oportunidade de vingança. Ao saber da conexão renovada entre Ana e Lucas, Diego decidiu agir. Diego compareceu a um evento de gala organizado pela Holding Oliveira e, como anfitriã, Ana não pôde evitar cruzar caminhos com ele. Ele se aproximou com um sorriso perfeitamente ensaiado. "Ana, é sempre um prazer vê-la", disse, a voz pingando falsidade. "Diego", respondeu ela, o tom neutro, "não esperava vê-lo aqui." "Ah, mas não podia perder a chance de parabenizá-la pelo sucesso da Holding. Você tem sido uma força nos negócios", elogiou ele antes de adicionar. "E claro, ouvi que você e Lucas Ferreira têm passado bastante tempo juntos." Ana manteve a compostura, embora seu olhar endurecesse ligeiramente. "O que acontece entre mim e Lucas não é da sua conta, Diego." "Oh, entendo, mas você sabe como são os rumores", disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. "Achei interessante que ele tenha voltado depois de todos esses anos." Ana sabia que Diego estava pescando informações, mas não ia dar nada a ele. "Tenho outros assuntos a tratar, Diego. Tenha uma boa noite", disse, afastando-se sem esperar resposta. Diego não era de desistir facilmente. No dia seguinte, contatou um jornalista de tabloide, fornecendo informações vagas e especulativas sobre o relacionamento de Ana e Lucas, bem como a existência de Pedro e Laura. A história se espalhou rapidamente, criando uma frenesi na mídia. Lucas soube da notícia durante uma reunião com sua equipe. Sua expressão endureceu ao ler a manchete. "Bilionário trai e CEO milionária. A conexão secreta e os filhos escondidos." Imediatamente ligou para Ana, que atendeu com voz tensa. "Você viu as notícias?" lhe perguntou ele. "Claro que vi. E tenho uma boa ideia de quem está por trás disso", respondeu ela, claramente irritada. "Diego." "Exato. Ele sempre foi obcecado em tentar me controlar e agora está usando Pedro, Laura e você para chamar a atenção", disse Ana. Lucas respirou fundo, tentando conter a raiva. "Isso não pode continuar, Ana. Não vou permitir que Pedro e Laura sejam expostos assim." "Nem eu", concordou ela. "Já estou tomando medidas legais para conter os danos." "E o Diego?" perguntou Lucas, o tom frio e determinado. "Deixe ele comigo. Sei como lidar com gente como ele", respondeu Ana, a voz cheia de confiança. Enquanto Ana consultava seus advogados, Lucas decidiu confrontar Diego diretamente. Sabia que seu rival era calculista e manipulador, mas não podia ficar parado enquanto a integridade de sua família era atacada. Encontrou Diego em um clube de negócios exclusivo, um lugar onde o homem frequentemente exibia sua influência. Ao vê-lo, Diego ergueu sua taça de vinho e zombou. "Saudações, como se eu estivesse esperando por você. Não finja. Diego, sabemos que você está por trás daquela matéria sensacionalista", disse Lucas diretamente. Diego tomou um gole de vinho antes de responder. "Eu apenas compartilhei alguns detalhes interessantes. Não posso evitar se as pessoas adoram uma boa história." Lucas se aproximou, o tom calmo, mas carregado de ameaça. "Se acha que pode usar Ana ou Pedro e Laura para impulsionar sua imagem, está muito enganado. Não vou deixar você continuar esse jogo." "Interessante ouvir isso de você", retrucou Diego provocativamente. "Afinal, foi você quem abandonou Ana em primeiro lugar. Talvez eu esteja só terminando o que você começou." A menção ao rompimento mexeu com a culpa que Lucas tentava superar, mas ele se recusou a demonstrar. "A diferença entre nós, Diego, é que eu reconheço meus erros e estou trabalhando para consertá-los. Você, por outro lado, só sabe destruir." Diego riu, claramente gostando do confronto. "Boa sorte com isso, Lucas. Mas lembre-se, nos negócios, hesitação significa perda." Lucas saiu do clube com uma mistura de frustração e determinação.
Sabia que Diego não desistiria facilmente, mas estava pronto para enfrentá-lo de frente. Enquanto isso, Ana encontrou uma solução inesperada para lidar com a exposição de Pedro e Laura. Em vez de tentar protegê-los ainda mais, optou por confrontar a situação com transparência. Em uma entrevista exclusiva com um jornalista renomado, compartilhou sua história com cuidado, apresentando Pedro e Laura ao público como crianças amadas e protegidas. Minha prioridade sempre foi proteger meus filhos, afirmou com firmeza. Mas também quero que eles cresçam sabendo que não há nada do que se envergonhar. Eles são minha maior conquista. A entrevista foi recebida com apoio e admiração do público, mudando a narrativa em torno da história. Diego, frustrado por sua estratégia ter falhado, recuou temporariamente, mas tanto Ana quanto Lucas sabiam que ele permanecia uma ameaça latente. Após a entrevista de Ana, as coisas pareciam finalmente se estabilizar. A resposta positiva da mídia ajudou a amenizar as críticas, e o apoio do público à decisão de Ana de proteger Pedro e Laura trouxe algum alívio. No entanto, em meio à aparente calmaria, uma proposta inesperada chegou à mesa de Ana. Um poderoso grupo internacional expressou interesse em adquirir uma participação significativa na Holding Oliveira. Era uma oferta generosa, prometendo expansão para mercados inexplorados. Porém, vinha com uma condição preocupante. O grupo exigia controle parcial sobre as operações, o que inevitavelmente colocaria as decisões da empresa sob influência externa. Ana ficou dividida. De um lado, a proposta significava crescimento e segurança financeira a longo prazo. Do outro, sabia que aceitá-la significaria abrir mão de parte da autonomia pela qual lutara tanto. Naquela noite, enquanto revisava os detalhes do contrato em seu escritório, ouviu passos leves. Olhando para a porta, viu Pedro e Laura de mãos dadas, carregando seu cobertor favorito. "Mamãe, por que você ainda está acordada?" perguntou Pedro, esfregando os olhos. Ana sorriu e gesticulou para que se sentassem em seu colo. "Estou trabalhando, queridos. Tenho decisões importantes para tomar pela empresa." "É difícil?" lhes perguntou Laura, com a curiosidade inocente de uma criança. Ana suspirou, afagando o cabelo deles gentilmente. "Um pouco. Às vezes, temos que fazer escolhas que afetam muita gente, e isso não é sempre fácil." As crianças ficaram quietas por um momento antes de Pedro perguntar: "O Lucas pode ajudar?" A menção a Lucas pegou Ana de surpresa. Sabia que Pedro e Laura estavam começando a se apegar a ele, mas ainda não tinha certeza de como ele se encaixaria em suas vidas a longo prazo. "Talvez", respondeu hesitante, "mas algumas decisões eu preciso tomar sozinha." Pedro e Laura a abraçaram e, por um momento, Ana sentiu a força daquele gesto pequeno. Tudo o que fazia era por eles, e cada decisão tinha Pedro e Laura como prioridade absoluta. No dia seguinte, Ana ligou para Lucas e pediu que ele fosse ao seu escritório. Quando ele chegou, encontrou-a à mesa rodeada de documentos. "O que está acontecendo?" perguntou, notando sua expressão preocupada. "Recebi uma proposta de um grupo internacional para adquirir parte da holding", explicou Ana. "É uma oportunidade incrível, mas poderia comprometer nossa autonomia. Preciso da sua opinião." Lucas sentou-se à frente dela e começou a revisar os papéis que ela lhe entregou. Após alguns minutos de silêncio, finalmente falou: "É uma oferta impressionante, mas acho que não vale a pena. Controle parcial significa que você terá que prestar contas a eles em decisões estratégicas, o que poderia enfraquecer sua posição a longo prazo." Ana assentiu, tendo antecipado essa análise, mas ainda queria ouvir sua perspectiva. "Concordo", disse, "mas a expansão que prometem poderia garantir o futuro de Pedro e Laura. É isso que me divide." Lucas a olhou seriamente. "Ana, você construiu essa holding com sua determinação. Não precisa de um grupo externo para garantir o futuro de Pedro e Laura. Eles já têm tudo o que precisam. Você." As palavras de Lucas tocaram Ana, mas o peso da decisão ainda a pressionava. "Mesmo assim, não posso ignorar o impacto potencial dessa proposta."
Lucas se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela. Você não está sozinha nisso. Não precisa carregar todo o fardo. Estou aqui, Ana, para você e para Pedro e Laura. Ana sentiu uma mistura de emoções. A sinceridade nas palavras de Lucas era inegável, mas confiar nele novamente ainda era uma luta interna. Mais tarde naquele dia, Ana decidiu levar o assunto ao conselho da holding. Durante a reunião, apresentou os prós e contras da proposta, buscando perspectivas diferentes antes de decidir. As opiniões estavam divididas, mas a maioria parecia inclinada a aceitar a oferta, enfatizando os benefícios financeiros e o potencial de expansão. Ana, no entanto, permaneceu cautelosa. Após ouvir todas as sugestões, agradeceu a todos e encerrou a reunião, prometendo anunciar sua decisão em breve. Enquanto isso, Diego Costa continuava a observar de longe, esperando a oportunidade perfeita para interferir. Ele ouvira rumores sobre a proposta e sabia que, se pudesse minar a confiança de Ana no conselho, poderia ganhar a vantagem. Diego começou a semear dúvidas discretamente entre os membros do conselho, sugerindo que a liderança de Ana poderia ser arriscada se ela recusasse a proposta. Sabia que um único erro seria tudo o que precisava para sua influência crescer. Naquela noite, Ana foi para casa com a mente cheia de preocupações. Após colocar Pedro e Laura na cama, sentou-se na varanda, contemplando as luzes da cidade enquanto tentava organizar seus pensamentos. Então seu telefone tocou. Era Lucas. Ana, estive pensando em algo que poderia ajudar, disse ele diretamente. E se você explorasse uma terceira opção? Algo que permita a expansão sem abrir mão do controle. Como exatamente? Perguntou ela, intrigada. Você poderia formar uma parceria estratégica em vez de vender parte da holding. Assim, mantém o controle enquanto acessa novos mercados. Podemos revisar os termos e apresentar uma contraproposta. Ana ficou em silêncio por alguns momentos, considerando a ideia. Era arriscado, mas fazia sentido. É uma abordagem interessante, admitiu, mas convencer o conselho será difícil. Deixe isso comigo. Vou ajudá-la a montar algo convincente. Juntos, podemos virar o jogo. Embora ainda hesitante, Ana sentiu que havia uma chance de encontrar um equilíbrio. Nos dias seguintes, Lucas e Ana trabalharam incansavelmente na nova proposta. Lucas usou sua expertise corporativa para ajudá-la a elaborar um plano sólido, enquanto Ana preparava um discurso para apresentar ao conselho. Quando o dia da reunião chegou, ela estava pronta. Durante sua apresentação, Ana delineou a nova estratégia em detalhes, enfatizando como a parceria preservaria a independência da holding enquanto explorava novos mercados. O conselho ouviu atentamente, e quando ela terminou, Ana esperou em silêncio enquanto deliberavam. Finalmente, o presidente do conselho se levantou. Senhora Oliveira, sua proposta é sólida e inovadora. Aprovamos sua decisão de prosseguir com a parceria estratégica. Ana sentiu um peso sair dos ombros. Pela primeira vez em semanas, sentiu-se no controle novamente. Após a reunião, Lucas a encontrou no corredor. Parabéns, Ana. Você conseguiu. Nós conseguimos, corrigiu ela, oferecendo um pequeno sorriso. Apesar da vitória com o conselho, Ana sabia que a batalha estava longe de acabar. Diego Costa ainda pairava como uma sombra, determinado a encontrar uma forma de minar sua liderança. Após ouvir rumores de que ele planejava um novo movimento, Ana decidiu agir antes que pudesse causar mais danos. Enquanto isso, Lucas intensificou seus esforços para provar seu compromisso com a família. Sabia que conquistar a confiança de Ana e garantir um lugar permanente na vida de Pedro e Laura dependia de ações concretas, não de palavras. Naquela manhã, Ana acordou com um senso de urgência, determinada a proteger tudo o que construíra. Convocou uma reunião com seu advogado e equipe de confiança. Durante a reunião, discutiram maneiras de fortalecer o arcabouço legal da holding e salvaguardar seus ativos contra qualquer interferência externa, especialmente de Diego.
Precisamos revisar todos os contratos existentes e garantir que não haja brechas legais que possam ser exploradas, disse Ana com firmeza. Seu advogado, um homem experiente e meticuloso, assentiu. Já começamos a revisão, mas vamos intensificar os esforços. Qualquer tentativa de sabotagem será interceptada. Ana sentiu algum alívio, mas sabia que não podia confiar apenas em medidas legais. Diego era astuto e sabia atacar de múltiplos ângulos. Enquanto isso, Lucas tinha seus próprios planos. Determinado a confrontar sua família, arranjou uma reunião com seu pai, Roberto Ferreira, o homem que mais o pressionara a abandonar Ana no passado. A relação entre pai e filho sempre fora tensa, mas agora Lucas estava pronto para enfrentar o homem dominador. No grandioso escritório da Mansão Ferreira, Roberto sentava-se atrás de uma mesa de madeira maciça. Quando Lucas entrou, a atmosfera era pesada, e as paredes adornadas com retratos de gerações passadas pareciam observar cada movimento. "Lucas, o que o traz aqui?" e perguntou Roberto, sem erguer os olhos do relatório que segurava. "Quero falar sobre Ana, Pedro e Laura", respondeu Lucas, indo direto ao ponto. Roberto ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso, mas manteve o tom controlado. "E por que isso me concerniria?" "Porque sua influência me levou a tomar a pior decisão da minha vida, e agora estou tentando consertá-la", disse Lucas, a voz firme. "Você me afastou da mulher que eu amava e dos meus filhos." Roberto ficou em silêncio por um momento antes de se recostar na cadeira. "Você sempre soube que certas escolhas devem ser feitas pelo bem do legado. Emoções são irrelevantes no mundo em que vivemos. É o que você acredita. Mas não é o que quero para a minha vida", retrucou Lucas. "Não vou deixar você ou mais ninguém interferir novamente." Roberto soltou uma risada baixa, mas havia um traço de desdém em seu tom. "E o que exatamente você pretende fazer?" Lucas se aproximou, o olhar cheio de determinação. "Proteger minha família. E vou garantir que Pedro e Laura nunca cresçam sob o peso das suas expectativas ou manipulações." A expressão de Roberto endureceu. "Cuidado com suas palavras, Lucas. Você ainda carrega o nome Ferreira, e é exatamente por isso que estou aqui. O nome Ferreira não significa nada se não for construído sobre respeito e valores." A conversa terminou em um impasse, mas Lucas saiu do escritório se sentindo mais leve. Finalmente, confrontara o homem que controlara grande parte de sua vida, e agora estava pronto para seguir em frente. Nos dias que se seguiram, Lucas se dedicou ainda mais a criar momentos significativos com Pedro e Laura. Levou-os ao planetário, ensinou-os a andar de bicicleta e passou tardes inteiras ajudando-os a montar um quebra-cabeça gigante. Cada sorriso das crianças fazia Lucas se sentir mais conectado, e Ana, observando de longe, não podia negar que havia algo genuíno na transformação de Lucas. Uma noite, após colocar Pedro e Laura na cama, Ana encontrou Lucas na cozinha, preparando uma xícara de chá. Ela entrou, cruzando os braços. "Você está se saindo bem com eles", disse diretamente. Lucas sorriu, claramente surpreso com o elogio. "Eles são crianças incríveis. Passar tempo com eles é a melhor parte do meu dia." Ana ficou em silêncio por um momento antes de adicionar. "Mas isso não significa que eu confie em você completamente." Lucas assentiu, compreendendo. "Não espero que confie em mim de imediato, Ana, mas estou disposto a continuar provando que mereço sua confiança." A sinceridade em sua voz era inconfundível. E por um breve momento, Ana permitiu que a muralha ao redor de seu coração se enfraquecesse. Enquanto isso, Diego preparava seu próximo movimento. Organizou um jantar privado com membros influentes do conselho da Holding Oliveira, visando convencê-los de que Ana não estava equipada para lidar com os desafios crescentes no mercado internacional. Mas Diego não esperava que Ana estivesse um passo à frente. Usando informações coletadas por sua equipe, descobriu a reunião e decidiu agir. Com a ajuda de Lucas, que sugeriu uma abordagem mais assertiva, Ana convocou uma reunião de emergência do conselho para o dia seguinte.
Durante a reunião, Ana delineou as estratégias que implementava para expandir a holding, apresentando resultados concretos e planos detalhados. Sua apresentação foi tão convincente que não deixou espaço para dúvidas. No final, Diego tentou intervir, com todo o respeito. Sra. Oliveira, suas ideias são ambiciosas, mas questiono se são práticas, dadas os riscos que enfrentamos. Ana permaneceu calma e respondeu com um sorriso controlado. Diego, entendo sua preocupação, mas não permitirei que dúvidas infundadas atrapalhem o progresso desta empresa. O Conselho confia em mim e nossos resultados falam por si. O apoio do Conselho foi unânime e Diego viu sua influência escapar por entre os dedos. Após a reunião, Lucas encontrou Ana no estacionamento. Você foi brilhante lá dentro, disse impressionado. Obrigada, respondeu Ana exausta, mas satisfeita. Diego não vai desistir fácil, mas você mostrou que ninguém vai derrubá-la sem luta. Ana sorriu, sentindo-se mais forte do que nunca. Aprendi com o melhor, disse olhando para Lucas. Os dias seguintes à vitória sobre Diego Costa trouxeram uma calmaria inesperada para Ana e Lucas. Apesar do tumulto recente, ambos sentiam que finalmente estavam progredindo. No entanto, reconstruir a confiança não era algo que pudesse ser apressado. E tanto Ana quanto Lucas sabiam que o processo seria gradual, cheio de desafios e momentos de vulnerabilidade. Na manhã, após a reunião do conselho, Ana decidiu tirar o dia de folga para passar tempo com Pedro e Laura. Queria compensar o tempo que gastara preocupada com as tensões da holding e as ameaças constantes de Diego. Quando Lucas ligou para se informar sobre eles, Ana se surpreendeu ao convidá-lo para se juntar a eles em um passeio ao parque. Vamos brincar um pouquinho. Para quem só lê os comentários, digite Coca-Cola nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos continuar a história. Quando chegaram, Pedro e Laura correram para o parquinho, enquanto Ana e Lucas se sentaram em um banco próximo. A atmosfera era leve, mas ainda havia algo não resolvido entre eles. Lucas aproveitou a oportunidade para quebrar o silêncio. Ana, sei que as coisas ainda estão frágeis entre nós, mas quero agradecer por me dar a chance de estar aqui. Não vou decepcionar você nem Pedro e Laura. Ana o olhou, considerando suas palavras. Reconhecia o esforço genuíno de Lucas, mas também sabia que a barreira entre eles ia mais fundo do que os eventos recentes. Você está tentando, Lucas, e eu vejo isso, respondeu suavemente. Mas confiança leva tempo, especialmente depois de tudo o que aconteceu. Lucas assentiu, compreendendo. Antes que pudesse responder, Pedro e Laura voltaram correndo, segurando uma florzinha que encontraram na grama. Olha o que achamos! Exclamou Laura, o rosto iluminado de alegria. Ana riu, pegando a flor da filha e beijando sua testa. Momentos como esses a lembravam por que lutava tanto para proteger Pedro e Laura. Após o passeio, Lucas sentiu que era o momento certo para ser sério com Ana sobre um segredo que guardara por anos. Sabia que, para reconquistar sua confiança de verdade, precisava ser completamente honesto. Naquela noite, enviou uma mensagem pedindo que se encontrassem em um lugar neutro. Concordaram no mesmo restaurante onde se reencontraram pela primeira vez. Quando Ana chegou, Lucas já esperava, sua expressão séria sinalizando que seria uma conversa importante. Obrigado por vir, começou ele, visivelmente nervoso. Há algo que você precisa saber. Algo que eu devia ter te contado há muito tempo. Ana cruzou os braços, a postura sinalizando que estava pronta para ouvir, mas cautelosa. Estou ouvindo. Lucas respirou fundo antes de começar. Quando terminamos, minha família não só me pressionou a te deixar, mas fez algo que só descobri recentemente. Meu pai contratou um investigador para te seguir, tentando encontrar qualquer coisa que garantisse que você nunca seria uma ameaça ao legado da família. Ana permaneceu em silêncio, mas sua expressão endureceu.
O que exatamente ele estava procurando? Perguntou, a voz baixa, mas firme. Qualquer coisa que pudesse manchar sua reputação ou justificar o rompimento, admitiu Lucas com arrependimento. Mas o pior é que eles usaram o que encontraram para me manipular ainda mais. Recentemente soube que eles sabiam de Pedro e Laura muito antes de eu saber. A revelação atingiu Ana como um soco. Ela se levantou furiosa. Você está me dizendo que sua família sabia dos gêmeos desde o início? Que me monitoraram, te manipularam e você nunca percebeu? A dor em sua voz era inconfundível. Lucas se levantou também, tentando acalmá-la. Eu não sabia, Ana. Se soubesse, teria feito algo. Mas agora que sei, estou tentando consertar. Meu pai não terá mais influência sobre mim, nem sobre nós. Prometo. Ana deu alguns passos para longe, tentando processar tudo. Era difícil aceitar que, mesmo após todo esse tempo, a sombra do controle da família Ferreira ainda pairava sobre suas vidas. Após alguns momentos, virou-se para ele, a expressão suavizando ligeiramente. Eu acredito que você não sabia, Lucas, mas isso não torna as coisas mais fáceis. Proteger Pedro e Laura sempre foi minha prioridade, e não posso deixar nada colocá-los em risco. Lucas assentiu, compreendendo o peso da responsabilidade de Ana. E é por isso que estou aqui, Ana. Quero ajudar a proteger Pedro e Laura. Não quero ser um risco para eles ou para você. Quero ser um apoio. Ela o estudou, vendo a sinceridade em seus olhos. Apesar de tudo, havia algo em Lucas que a fazia acreditar que ele realmente estava tentando mudar. Muito bem, Lucas, disse finalmente. Vamos recomeçar, mas com uma condição. Qualquer coisa envolvendo Pedro, Laura ou nosso relacionamento deve ser construída na honestidade, sem mais segredos. Lucas estendeu a mão, selando o acordo. Prometo. Nos dias que se seguiram, Ana e Lucas trabalharam juntos para estabelecer uma rotina estável. Lucas assumiu um papel mais ativo na vida de Pedro e Laura, desde levá-los à escola até participar de reuniões de pais e mestres. Estava determinado a ser o pai presente que mereciam. Por outro lado, Ana começou a notar que, apesar das cicatrizes do passado, algo novo estava crescendo entre eles. Lucas mostrava um lado mais sensível e atencioso, traços que ela não vira antes. Uma tarde, enquanto brincavam no quintal de Ana, Pedro fez uma pergunta que pegou os dois de surpresa. Mamãe, o Lucas pode morar com a gente? Ana e Lucas trocaram olhares, pegos de surpresa. Antes que Ana pudesse responder, Lucas se ajoelhou ao lado do menino. Isso depende da sua mamãe, Pedro, mas o importante é que eu sempre estarei aqui para vocês. Ana sorriu timidamente, bagunçando o cabelo do filho. A pergunta inocente de Pedro aliviou o clima, mas também fez Ana refletir sobre o que o futuro reservava para eles como família. Mais tarde naquela noite, Ana sentou-se na varanda contemplando as estrelas. Quando Lucas se juntou a ela, um silêncio confortável pairou entre eles, até que ele o quebrou. Sabe, Ana, quando penso em tudo o que aconteceu, percebo que, apesar dos erros, somos sortudos por ter uma segunda chance. Algo que nem todo mundo tem. Ana assentiu, o olhar ainda fixo no céu. E o que vamos fazer com essa segunda chance, Lucas? Perguntou suavemente. Ele sorriu. Vamos construir algo novo juntos. Sem pressões, sem manipulações, só nós. Ana finalmente virou-se para ele, os olhos cheios de determinação. Então, vamos começar. Mas dessa vez, sem medo de enfrentar o que vier. Com essa promessa, ambos se sentiram prontos para encarar o futuro, confiantes de que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. Os meses seguintes foram cheios de momentos de crescente proximidade entre Lucas e Ana. A confiança que outrora parecera inalcançável foi lentamente reconstruída por meio de gestos simples e significativos. Lucas se esforçava para estar presente em todos os momentos importantes na vida de Pedro,
Laura e Ana. Tardes, ajudando as crianças com projetos escolares e noites criando memórias com Ana, seja cozinhando jantares ou passando horas conversando sob as estrelas. Uma noite, enquanto assistiam a um filme juntos, Ana sentiu o toque gentil de Lucas em sua mão. Ele a olhou com um sorriso calmo, os olhos refletindo algo mais profundo. Ana, você sabe o que mais me inspira em você? Perguntou, a voz suave e cheia de afeto. O quê? Respondeu ela, sorrindo curiosa. Sua força. Mesmo após tudo o que passamos, você nunca parou de ser a mulher incrível que eu conheci primeiro. Isso me faz querer ser melhor a cada dia. Ana sentiu um calor se espalhar pelo peito. Era raro Lucas expressar suas emoções tão abertamente, e cada palavra parecia derreter as últimas barreiras entre eles. E você me surpreende a cada dia, Lucas. Acho que, no fundo, sempre soube que havia mais em você, algo além do homem. Sobrecarregado pelas expectativas da sua família, disse gentilmente, tocando seu rosto. Os dois se inclinaram mais perto, e Lucas a beijou suavemente, um beijo que carregava promessas de um futuro que ambos estavam prontos para construir. Algumas semanas depois, Lucas decidiu que era hora de dar o próximo passo. Queria mostrar a Ana o quanto ela significava para ele e o quanto estava comprometido com o futuro deles, com Pedro e Laura. Com a ajuda das crianças, que estavam empolgadas em fazer parte do plano, Lucas começou a organizar uma surpresa inesquecível. Em uma noite clara de primavera, levou Ana a uma propriedade isolada no interior. Quando chegaram, ela ficou encantada ao ver um pequeno pavilhão adornado com luzes suaves, pétalas de rosas espalhadas pelo chão e uma mesa de jantar delicadamente posta. Lucas, o que é tudo isso? Perguntou surpresa enquanto ele a guiava até a mesa. Apenas uma noite especial para a mulher mais especial da minha vida, respondeu com um sorriso. Durante o jantar, riram, conversaram e relembraram o passado. Mas no final da refeição, Lucas se levantou, pegou a mão de Ana e a levou ao centro do pavilhão. Ajoelhou-se diante dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Ana Oliveira, você é o amor da minha vida, a mulher que me ensinou o verdadeiro significado de família, força e redenção. Quero passar o resto da vida com você. Você se casa comigo? Ana ficou sem palavras, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto assentia repetidamente. Sim, Lucas, eu aceito, disse, a voz embargada de emoção. Lucas colocou o anel em seu dedo e se levantou, puxando-a para um abraço apertado. Pedro e Laura, que observavam de um esconderijo, correram para fora e gritaram. Sabíamos que a mamãe diria sim. Os três riram juntos, e naquele momento tudo parecia perfeito. Meses depois, Lucas e Ana se casaram em uma cerimônia deslumbrante em um jardim, cercados por amigos e familiares. Ana usava um elegante vestido de renda, enquanto Pedro e Laura, em trajes minúsculos, carregavam as alianças com sorrisos radiantes. Quando Ana caminhou em direção a ele, Lucas sentiu uma onda de gratidão. Ela era sua âncora, sua parceira e agora sua esposa. Ao trocarem votos, ambos falaram do coração, prometendo se apoiar e amar um ao outro em todos os momentos da vida. A recepção foi cheia de alegria, risadas e danças. Lucas surpreendeu Ana com uma música que escolhera pessoalmente, levando-a ao centro da pista, enquanto todos observavam com admiração. Sempre sonhei em ter esse momento com você, sussurrou enquanto dançavam. Ana sorriu, os olhos brilhando. E agora é nosso para sempre. Alguns dias após o casamento, Ana começou a notar pequenas mudanças em seu corpo, cansaço constante e náuseas. Decidiu visitar o médico, e o que descobriu a deixou em choque e alegria. Estava grávida. Planejou compartilhar a notícia com Lucas de forma especial.
Naquela noite, preparou um jantar simples em casa, deixando um bilhete sob o prato dele. Quando Lucas o abriu, leu as palavras: "Nosso amor está crescendo. Estou grávida." Lucas olhou para Ana, completamente sobrecarregado de emoção. "Você está falando sério?" E perguntou, a voz grossa de emoção. Ana assentiu, e ele a puxou para um abraço apertado, beijando-a repetidamente. "Não acredito que vou ser pai de novo. Isso é incrível." Pedro e Laura, que escutavam do corredor, correram para a sala. "Vou ter um irmãozinho ou irmãzinha?" perguntou Laura, animada. Ana riu e os pegou no colo. "Sim, queridos. Vocês vão ser os melhores irmãos mais velhos do mundo." 9 meses depois, Ana deu à luz a uma menina saudável chamada Sofia. Lucas ficou completamente encantado ao segurar sua filha pela primeira vez. E Pedro e Laura mal cabiam em si de excitação ao conhecerem a irmãzinha. Os dias seguintes foram cheios de amor e alegria pura. A casa estava viva com risadas, e Lucas e Ana sentiam que finalmente haviam encontrado a felicidade completa. "Nossa família está completa agora", disse Lucas, segurando Sofia nos braços enquanto observava Pedro e Laura brincando no chão. Ana sorriu, sentando-se ao lado dele e descansando a cabeça em seu ombro. "Sim, está, e não poderia ser mais feliz." Com Pedro, Laura e Sofia ao seu lado, Ana e Lucas sabiam que haviam superado todos os desafios e construído algo verdadeiramente especial. Você acha que Ana fez a escolha certa ao perdoar Lucas? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Qual nota você daria? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas histórias. E confira mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.